Partindo para um outro ponto que também envolve a biotecnologia, que no caso são os organismos geneticamente modificados, né? Esses organismos, nós também comumente podemos chamar de transgênicos, tá? E para ocorrer a produção de um transgênico, o que é que os cientistas fizeram, né? Eles pegavam o DNA do indivíduo, tá? Na qual eles tinham como propósito fazer um melhoramento genético no material genético desse indivíduo, e identificava ali o gene de interesse, né, a qual eles realmente queriam que esse animal, que esse vegetal, né, pudesse desenvolver. Então eles retiravam, identificavam ali o material genético específico que eles queriam que esse animal ou esse indivíduo apresentasse e cortavam, né, retiravam ali e ligavam ao material genético do indivíduo que eles queriam fazer esse melhoramento genético. Só que para fazer esse processo, nós utilizamos aí de algumas estruturas, né, que são específicas na atuação da produção de transgênicos, como é o caso das enzimas de restrição, porque aí você pode imaginar assim, mas como é que eles faziam esse corte do DNA, do material genético, né, de interesse ali de um animal para inserir no outro? Através de enzimas identificadas como enzimas de restrição. E essas enzimas foram identificadas pelos cientistas no organismo de bactérias, tá? Quando os bacteriófagos parasitavam o organismo das bactérias, que no caso são os vírus, né? Vírus que parasitam bactérias, quando eles injetavam ali, né, penetravam o seu material genético, essas bactérias, elas picotavam todo o material genético em vários fragmentos, sem permitir aí que o material genético do vírus pudesse se apoderar do seu material genético e aí sofrer uma possível mutação, tá? Ou acabar matando a bactéria. Então, foi identificada essas enzimas de restrição e que praticamente foi um ponto assim crucial para ser inserido na biotecnologia, na engenharia genética, né? Então, eles retiravam aí essas enzimas de restrição para fazer o corte do material genético de interesse e inserir no animal ou no vegetal, né, no organismo que eles realmente queriam produzir ali, um organismo transgênico. Então, eles também identificaram um outro tipo de enzima chamada de enzima ligase. E a ligase, ela já fazia o efeito contrário da enzima de restrição, que no caso, ao invés de cortar, ela colava, né, o material genético do indivíduo com o outro. Pronto, daí surgiu o DNA recombinante, material genético recombinante. E com o passar do tempo, esse organismo ele ia adquirindo aquelas características que de fato, né, tinham aí como objetivo melhorar, né, fazer com que esse organismo de fato desenvolvesse. Então, toda vez que falar em transgênico, manipulação gênica, lembre-se desse processo, corte de DNA do interesse e aplicação no organismo a qual pretende-se, né, melhorar geneticamente esse indivíduo, seja por uma produção de resistência ou, né, a questão aí do desenvolvimento de uma característica específica e necessária para a manutenção desse indivíduo no ambiente, ok? Um exemplo de ser transgênico, né, eu posso citar aqui o caso, né, das plantas, que alguns cientistas tiveram o interesse de pegar aí o gene do vagalume responsável por provocar aquela bioluminescênciazinha, né, aquela luzinha, e aplicar nas plantações de maconha. Então, eles fizeram justamente isso. Eles retiraram o gene a qual era responsável por essa característica e aplicaram no material genético aí dessas plantas, né? A plantação de maconha. E aí, no caso, para tornar mais fácil de ser identificado esse tipo de plantação no ambiente. Olha aí como, né, a biotecnologia, ela realmente favorece em determinados pontos, né? Mas não é sempre, tá? Posso contar aqui uma outra situação contrária, que é o caso, né, de que esses organismos geneticamente modificados, eles podem nos prejudicar em determinados pontos, tá? Nem todo transgênico ele é favorável. Algumas pesquisas também já foram feitas com camundongos, né, ratos de laboratórios, na qual foi esses animais eles passaram aí por uma experiência de consumir
né, milhos transgênicos diante de um determinado período. E diante desse processo, né, depois de um tempo, foi identificado o desenvolvimento de tumores no organismo desses ratos. E aí, consequentemente, né, as pessoas, os cientistas já começaram a associar ali, né, olha que esse consumo de alimento transgênico, ele pode prejudicar aí no desenvolvimento de tumores, né, gerando aí possivelmente o câncer. Então, consequentemente, o que é que algumas indústrias, né, o que é que algumas empresas produtoras de alimentos aí transgênicos fizeram, né, para camuflar essa situação? Produzem alimentos transgênicos, mas não bota ali o rótulozinho, a identificação de que o alimento de fato ele é transgênico. Então a gente acaba consumindo ali produtos de todo tipo, de todo gênero, certo? Com material genético modificado ou não, sem nem mesmo saber, certo? Então é justamente isso, tá? Que eu tinha aqui para colocar para vocês com relação à biotecnologia. Toda vez que falar em células troncos, clonagem, organismos geneticamente modificados, teste de paternidade por eletroforese, associa a biotecnologia, tá? Porque ela tem total aplicação nesses fatores aí, certo? Na formação dessas aplicações aí de materiais genéticos específicos e de interesse humano, ok?